Então, quando você não aprendeu essas matérias, significa que por algum motivo na tua escola você não aprendeu aquele conteúdo, por algum motivo você só vai aprender no ensino médio, ou talvez nem no ensino médio, e aí você vai ter que meio que se virar por conta própria, tá? Mas como é que você vai superar esse obstáculo, então, né, de não ter aprendido todas aquelas matérias que são cobradas para que você conquiste a aprovação? Afinal de contas, pode ser que você pense assim: meu Deus do céu, eu não aprendi, mas tem gente que aprendeu. Oi, vestibulindos! Sejam bem-vindos a mais uma live. Para quem não sabe, está acontecendo o aquecimento do nosso intensivão ETEC, tá? Então, o aquecimento é essa série de lives que a gente tem 2 vezes ao dia, às 10 horas da manhã e ao meio-dia, e são lives para que você chegue ainda mais preparado, ainda melhor, pro intensivão ETEC, que é um evento online gratuito que vai acontecer do dia 8 até o dia 12 de setembro, tá bom? Então, logo depois do feriado vai começar o nosso intensivão, e aí você já vai se preparando aqui ao longo dessa semana e ao longo da semana que vem com as nossas lives. E agora a gente vai falar sobre uma coisa que eu já falei no começo do ano, que me acompanha aqui há algum tempo sabe, mas que eu vou falar sobre isso novamente, porque é uma coisa muito importante para quem é do 9º ano, para quem é mais novo, para quem é do 8º ano também, e para algumas pessoas que terminaram a escola há muito tempo e nem lembram mais alguns assuntos que aprenderam, ou talvez nunca tenham aprendido mesmo. Que é aquele típico questionamento que todo mundo me faz, assim, que a maioria acaba fazendo em algum momento da vida, que é o seguinte, né? Como ser aprovado na ETEC se eu ainda não aprendi todas as matérias que caem no vestibulinho, se a minha escola não ensinou, ou se eu sei que a minha escola não vai me ensinar essas matérias? Então, como é que eu consigo a minha aprovação sem que o meu colégio tenha me ensinado assuntos de física, de química, de biologia, ou até mesmo assuntos ali de português, de história, que costumam ser cobrados, mas que a sua escola por algum motivo não ensinou, tá bom? Então, esse é o nosso tema de agora. Então, já vamos lá pro nosso conteúdo, porque este é um assunto que eu sei que vocês estavam esperando muito. Inclusive, quem tava querendo muito essa live, já deixa um gostei aqui pra eu saber, ou um coraçãozinho aqui no Instagram, pra eu saber que vocês estavam ansiosos, mas vieram mesmo ter o conteúdo, porque tem gente que fala: Ai, Li, fala sobre tal coisa. a pessoa não vem pra live no dia que eu falo sobre o que ela pediu, né? É incrível isso, a pessoa participa de todas, menos da live que é justamente focada ali pra responder a dúvida dela. E pra quem caiu de paraquedas, eu sempre vou me apresentar pra quem caiu de paraquedas, porque sempre tem gente nova chegando por aqui, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook. Então, meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em educação digital com foco no vestibulinho ETEC. Trabalho com isso já há longos anos e aqui na internet eu trago conteúdos tanto gratuitos, né, aqui no YouTube, aqui no Instagram, aqui no Facebook, porque eu estou em 3 lugares ao mesmo tempo, quanto conteúdos pagos na ETEC Tower, que é a nossa plataforma de estudos, e no Workout ETEC também, e na nossa mentoria, enfim. Seguinte, gente, primeira coisa, né, o que você entende sobre não ter aprendido as matérias na escola? E é o seguinte, vou trazer aqui algumas situações, tá? Então, algumas pessoas entendem eu não aprendi a matéria como nunca ter tido antes no colégio, né? Que é uma coisa que acontece com muita frequência. E tem pessoas que nem sabem quais são as matérias. Então, eu vou já expor aqui pra você quais são algumas matérias que você provavelmente não teve contato no teu colégio, no ensino fundamental. E muitas pessoas não tiveram contato nem no ensino médio, né? Que são as matérias de física, química e biologia. Tem também alguns tópicos, por exemplo, de história, alguns tópicos de português, que muitas vezes, infelizmente, muitas pessoas não viram na escola também. E que o vestibulinho cobra esses tópicos. E aí você vem e pergunta: Li, mas por que o vestibulinho cobra esses tópicos, sendo que a minha escola não ensinou esses tópicos? E é o seguinte, existe uma coisa chamada o currículo nacional que existe do ensino fundamental, né? Então tem as diretrizes do estudo ali, tem do ensino fundamental, tem do ensino médio. Cada curso em uma faculdade tem ali uma grade com algumas matérias que são obrigatórias, ainda que a matéria mude o nome de uma faculdade para outra, sabe? Mas existe então essa grade básica aí, né, do que a gente precisa aprender no nosso ensino fundamental, tá? E o vestibulinho segue essa base. Então tem vários tópicos lá que estão nesse currículo do ensino fundamental e em teoria, tá? Não falei na prática, as escolas deveriam ensinar isso, mas nem sempre as escolas ensinam. Então o que acontece é que esse currículo que existe aí do ensino fundamental, que é no qual o vestibulinho se baseia para fazer a prova, nem sempre algumas escolas seguem por uma série de motivos. Então se você estuda em escola pública no fundamental principalmente, já saiba que você não vai aprender na tua escola alguns assuntos que deveriam ser ensinados durante a etapa do ensino fundamental, né? Por que acontece isso? Porque muitas vezes a escola não tem estrutura para isso, muitas vezes a turma não consegue acompanhar, então os professores não conseguem avançar um assunto que seria importante, porque o pessoal fica lá, né, dispersando na aula, enfim, daí precisa muitas vezes voltar no mesmo tópico 1 milhão de vezes. Às vezes tem aquele problema de falta de professor, e aí você fica trocando de professor o ano todo e nunca avança no conteúdo. Aconteceu isso comigo, no fundamental, passar anos e anos com o mesmo tópico, porque a cada semestre praticamente, às vezes
vezes, mais de uma vez no semestre, ou seja, a cada bimestre ou trimestre, trocava um professor, e aí ele tinha que voltar do começo da matéria. Não tinha como continuar, porque nem sabia, assim, onde que os alunos estavam, já que muita gente nem tinha anotações no caderno, né? Então eles não podiam prosseguir com a matéria. Então, por esses motivos, muitas pessoas nunca viram alguns tópicos na vida. E tem muita gente que chega no ensino médio e não vê também no ensino médio, porque tem escolas de ensino médio que passam por esse mesmo problema, tá? Então, por isso que tem matérias que você nunca aprendeu antes, mas que elas são cobradas, né, dentro dessa prova, tá? Então, a pessoa que ela aprendeu esses assuntos antes, ela aprendeu esses assuntos na escola, e aí quando ela vai estudar pro vestibulinho, fica muito mais fácil, porque ela já teve uma base daquele assunto, e ela vai ter um estudo que vai ser mais tranquilo pra ela. Agora, quando a pessoa não aprendeu essas matérias, ou seja, quando a escola em que ela estuda só vai passar essas matérias a partir do primeiro ano do ensino médio, ou então quando a pessoa só vai aprender as matérias de forma separada e aprofundada no ensino médio, que é o que acontece com quem é do fundamental, né? Em tese, em teoria, no 8º e no 9º ano você deveria já aprender alguns tópicos de biologia, química e física dentro de ciências. Mas na prática, tem muita escola que não ensina isso pra você, nem de forma mais abstrata possível, nem do jeito mais geral assim possível. Não dá nenhuma base disso, que foi o que aconteceu comigo no fundamental. E aí você só vai ter contato com esse conteúdo no ensino médio, entende? E dependendo da escola que você for, nem no ensino médio, né? Por isso que eu falo, gente, dediquem-se e entrem na ETED, porque aí vocês vão ter um conteúdo real que deve ser ensinado no ensino médio, sabe? Pra quem tá indo pro ensino médio, né? Porque, infelizmente, aqui no Brasil tem muita escola que não consegue nem no ensino médio oferecer esse estudo. Pra vocês terem uma noção, gente, tem um índice que mostra que mesmo no 3º ano do ensino médio, o nível de conhecimento da população brasileira em relação à língua portuguesa e matemática é ridículo. É muito baixo porque, infelizmente, as pessoas não têm acesso a muita informação que elas deveriam ter durante a escola, tá? Então, quando você não aprendeu essas matérias, significa que, por algum motivo, na tua escola você não aprendeu aquele conteúdo, por algum motivo você só vai aprender no ensino médio, ou talvez nem no ensino médio, e aí você vai ter que meio que se virar por conta própria, tá? Mas como é que você vai superar esse obstáculo, então, né, de não ter aprendido todas aquelas matérias que são cobradas para que você conquiste a aprovação? Afinal de contas, pode ser que você pense assim: meu Deus do céu, eu não aprendi, mas tem gente que aprendeu. E é o seguinte, a primeira coisa, ó, mantenha a calma, tá? Você não está sozinho nesse barco no meio de um oceano desconhecido. Muita gente passa pelo mesmo problema, justamente pelo fato de que muita gente que faz vestibulinho também estudou em escolas públicas e muitas vezes em escolas públicas que não tinham uma qualidade muito boa. Não porque a escola não queira ser boa, mas porque, infelizmente, a gente sabe como é que muitas escolas não conseguem ter uma qualidade boa por questão de indisciplina de alunos. Muitas vezes os professores não aguentam ficar na escola e trocam de escola, e aí a escola vai perdendo qualidade, enfim. Então você não está sozinho nesse barco. Essa é a primeira coisa que você precisa ter em mente, pra não pensar que você vai ser a pior pessoa, ser a pior colocada do vestibulinho, sabe? Calma, respira fundo. Tem gente que tá na mesma situação que você e dá pra se livrar disso. Inclusive, tem pessoas que superaram esse obstáculo. Até eu superei esse obstáculo também. Então, você também é capaz de superar, tá bom? E assim, né? Segunda coisa aqui é você entender que é super normal você ficar com medo. E por que é normal você ficar com medo? Não é nem só comum, sabe? É normal mesmo que você fique com medo, porque você sente que tá em desvantagem, né? É como se você fosse jogar futebol e aí um time tem lá 11 jogadores e o teu time tem 6. Então assim, porque alguns tomaram falta, um quebrou a perna, não tinha reserva. Enfim, não sei nem se pode jogar assim com essa discrepância, porque eu não entendo de futebol. Eu só entendi pra fazer cobertura de jogos esportivos. Jogos universitários, na verdade, mas eu não manjo de futebol. Só que assim, imagina a desvantagem, né? Tem um time lá completo e o teu time tá faltando um monte de gente. Então, eu entendo isso, mas é super possível que você supere isso, tá bom? Vai depender muito mais de você do que da sua escola. E esse é o momento em que algumas pessoas ficam assim, né? Meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Calma, quando uma coisa depende mais de você do que da sua escola, é muito mais fácil de você resolver. Porque a tua dedicação, a tua determinação é o que vai fazer com que você resolva o problema. Você não precisa que a diretora do seu colégio, ou que a professora, ou que seus amigos de escola cheguem lá e mudem o jogo. Você pode mudar o jogo, tá? E acredite, isso facilita muito mais do que atrapalha a situação, né? Então assim, aceita isso em primeiro lugar, tá? Aceite que não, você não vai aprender esses assuntos na escola, e sim, você vai ter que aprender por conta própria, aprender isso em casa, aprender pela internet, enfim. Porque assim, se você fica só se lamentando, reclamando, você não vai resolver o problema. Lembra que eu falei ontem? De você sair da posição de vítima? A vítima, ela não consegue fazer nada, né? Quando a gente pega a vítima em uma novela, por exemplo, a vítima é a pobre coitada que fica lá sofrendo, esperando que chegue alguém, assim, um anjo da guarda, que vai lá e fala: vem cá, deixa eu te dar a mãozinha de salvada aqui. Então, quando você fica só reclamando, se lamuriando, nossa, porque a minha escola é ruim, porque eu não aprendi isso na escola, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Você não resolve a treta. Você fica no limbo pelo resto da vida ali, ó. É como se você estivesse numa poça de lama e em vez de tentar levantar e sair, você fica lá sentadinho na lama, assim, esperando que alguém puxe você. Ninguém vai te puxar, né? Então,
não fique reclamando disso. Entenda, é uma situação que aconteceu com você, acontece com mais um monte de gente. Assim como um monte de gente consegue superar isso, você também consegue superar isso. Até porque você não vai poder mudar o vestibulinho e falar assim, ô vestibulinho, para de cobrar esse tópico aí. Nem vai poder mudar o currículo escolar da sua escola. Seria muito massa se pudesse. Eu já tentei ser a revolucionária e não funcionou. Então você não vai conseguir mudar a sua escola assim da noite pro dia. É uma estrutura de ensino aí que existe há centenas de anos. A nossa estrutura de ensino da escola ainda é a mesma, desde o período imperial, praticamente. Então, são literalmente centenas de anos. Então você não vai conseguir mudar isso indo lá e reclamando ou ligando pra escola e falar, ô escola, ensina a matéria que é cobrada, né? Você precisa fazer a tua parte por você, sabe? E aí você gerar a mudança depois quando você entrar na ETEC, quando você se formar, se tornar uma pessoa com mais capacidade, uma pessoa com mais conhecimento, fizer uma faculdade ou outra coisa, enfim. E aí sim você vai ter mais recursos pra você ajudar outras pessoas, que é o que eu faço hoje. Não você querer virar o jogo com 14 anos e querer chegar lá e dar ordem na tua escola. Isso não vai acontecer, tá? Então entenda que isso aconteceu e que você precisa melhorar pra você primeiro a situação, tá bom? Tudo que você precisa fazer nesse momento é focar em aprender essas matérias pra eliminar essa defasagem. Então imagina como se fosse uma rua e essa rua tem um buraco. Quem mora no litoral de São Paulo sabe muito bem que isso acontece com frequência por conta da praia, né? Em ruas perto da praia costumam ser meio esburacadas, por conta de maré, enfim, gente, essas coisas que acontecem muito no litoral, tá? Então, o que é importante? Você entender que tem meio que um buraquinho na rua. Você não vai ficar lá reclamando, fazer aquela vizinha barraqueira que fica lá, Ah, porque tem um buraco na rua, porque essa prefeitura não cuida, ah, é porque tá tudo errado. não resolve ser assim. Você pode ser a pessoa que vai tentar fazer o quê? Tentar suprir esse desnível, né? Então sempre tem aquela pessoa mó legal na rua que ou ela coloca ali uma coisa circulada pra que os carros não afundem quando passem por aquele buraco, ou a galera se reúne e contrata lá uma empresa que vai fazer o fechamento daquele asfalto, ou liga na prefeitura pra fazer aquele fechamento do asfalto, enfim, né? Recapeamento que chama, lembrei o nome desse negócio. Então você tem que tomar uma ação que vai resolver essa defasagem, e não ser a vizinha barraqueira que fica lá gritando que a rua é horrível, tá? Então como é que você vai suprir isso, né? Você vai ter que aprender essas matérias em casa, e calma que eu vou te ensinar como fazer isso, tá? Pra que você consiga lidar com essa defasagem e superar essa defasagem. Inclusive, tem muitas pessoas que superam tão bem essa defasagem que passam à frente de pessoas que nem tinham essa defasagem. Um exemplo que eu acho muito legal, que eu citei hoje mais cedo também, é o do Fer, né? O Fernando. O Fernando foi nosso aluno da ETEC Power, ele estudava em escola pública, a professora dele passou na cara dele que ele não ia passar na ETEC, e ele passou em 4º lugar na ETEC, passou à frente de um monte de gente de escola particular, assim, das escolas particulares mais caras de São Paulo, e entrou na ETEC Albert Einstein. Por quê? Porque ele supriu uma dificuldade que ele tinha. Então, matérias que ele nunca tinha visto, ele aprendeu. Então, lá na ETEC Power, ele aprendeu desde o básico das matérias, que é um ponto importante, tá? Você não querer aprender a matéria toda de uma vez. Inclusive, ontem perguntaram pra mim no Instagram, Como aprender de uma vez, exatas. você não vai aprender de uma vez. Você precisa ir com calma. Teoria da escada. Não pode dar um passo maior que a perna. Senão você vai quebrar a perna. Você precisa entender que você vai aprendendo aos pouquinhos, assim como aconteceu com o Fê. Então a gente começou lá na ETEC Power, com os tópicos basais de matemática, com introdução ali da química, com introdução da física, entendendo ali primeiro as conversões de medidas, os conceitos que existem, sabe? Então, coisas mais básicas primeiro, você vai evoluindo depois. A mesma coisa aconteceu com a Ana também, a Ana Beatriz. A Ana também tinha uma defasagem. Na real, a defasagem da Ana era realmente muito grande, porque ela tinha 3 anos de defasagem em matemática, justamente por essa questão de a escola às vezes ficar sem professor, ficar sem matéria, aí tinha que voltar no conteúdo o tempo todo e nunca avançava. E ela também conseguiu suprir essa dificuldade, e não só supriu isso, como passou na ETEC no ensino médio. Então, assim como o Fernando, como a Ana também, a Karen também, que também estudava em escola pública antes, tinha estudado a vida inteira em escola pública, não tinha aprendido vários conteúdos, você também tem essa capacidade, entende? Eles não têm, sei lá, neurônios melhores que os seus. São só pessoas que, em vez de ficar reclamando lá e chorando, ai, porque na minha escola não me ensinaram isso, meu Deus, que absurdo, eles fizeram o que estava ao alcance deles, eles foram e aprenderam do jeito certo, principalmente, né? Não tentaram, de uma vez por todas, aprender a matéria num dia só, sabe? Já corta essa ideia de querer aprender a matéria em um dia só, porque você não vai aprender todo um conteúdo num dia só. Isso não é possível nem com conteúdo que você já viu na escola. Imagina querer aprender todos os tópicos de biologia que você nunca viu antes, ou então de física que você nunca viu antes, ou de química que você nunca viu antes em um só dia, tá? Isso não funciona, isso não resolve. Não queira dar um passo maior do que você consegue. Importante que você vá aos pouquinhos evoluindo nos seus estudos. E aí vem a pergunta clássica. Tá bom, Li.
ok? Estou mais motivada agora, mais calma e feliz por saber que não sou o único nesse barquinho. Mas como é então que eu vou fazer para estudar as matérias sem nunca ter visto nenhuma vírgula sobre elas na escola? Porque eu sei que tem gente que ouve a palavra química e já fica assim, ó, coraçãozinho acelerado, parece que você vai morrer já, né? Acontecia isso com a Giovana, que era nossa aluna também da ETEC Power, que nunca tinha visto nem ouvido falar de química. Daí ela chegou na ETEC Power e tinha lá, Introdução à Química. Aí ela, Bri, eu quero fazer a ETEC para ensino médio. Eu tenho mesmo que saber isso? sim, ela tinha que saber sobre isso. E ela aprendeu, não só aprendeu, como foi super aprovada também no ensino médio com habilitação técnica, se eu não me engano, ou foi o integrado, que é o ETIM. E tá hoje em dia na ETEC super feliz. Então, sim, você precisa aprender e sim, você é capaz, tá? Então, olha só, primeira coisa, tenha em mente que antes de você aprender, por exemplo, geografia, você também nunca tinha visto geografia antes, né? Volta um pouquinho no passado, lá na sua mente aí, quando você tava, por exemplo, na segunda série. Tinha um monte de coisa na segunda série que os seus amigos mais velhos falavam e você ficava meio assim, que é isso? Você nunca tinha visto antes, né? E em algum momento você viu pela primeira vez, concorda? A mesma coisa vai acontecer com esses assuntos. Então, primeiro passo, não fica procrastinando esses assuntos. Não deixa pra estudar quando tiver, faltando uma semana pra fazer uma prova. Não, você precisa começar o quanto antes a ter contato com eles. Por isso que sim, esses assuntos têm tópicos basais, você precisa começar desde o começo dos seus estudos e não deixar pra depois, tá? Não procrastina, senão fica mais difícil depois, porque você vai ter menos tempo pra dar conta de um conteúdo que é extenso. Porque esses conteúdos, ainda que eles não sejam, por exemplo, como história, que é uma matéria super extensa, eles são extensos, eles têm conceitos, eles têm fórmulas, têm cálculos, tem muita interpretação nessas 3 matérias, então você precisa começar o quanto antes, tá bom? E todo aprendizado no começo parece quase impossível, gente, é fato isso. Quando você vai aprender, por exemplo, a dançar, parece muito difícil. Eu lembro quando eu entrei no balé, e eu entrei muito mais velha do que as pessoas normalmente entram no balé. Eu entrei assim, as meninas tinham, sei lá, 6 anos, eu já tinha muito mais idade que elas, então pra mim parecia ainda mais impossível, né? Porque quanto mais distante a gente tá da idade em que as pessoas normalmente aprendem algo, mais difícil parece que é pra gente. Então assim, tudo parece impossível. Eu achava que eu nunca ia conseguir fazer um plié direito, minha perna não ficava andeora, enfim. Então tudo que você vai começar a aprender parece que é um bicho de 7 cabeças, só que essa impressão de que é algo muito difícil é só um desconforto ali de ter que lidar com algo novo. Então no balé parecia muito difícil porque era uma novidade pra mim, ainda que eu quisesse muito aprender balé. Tocar o ukulele, no primeiro dia que eu fui tentar tocar o ukulele, eu não conseguia fazer o sol. Hoje em dia eu faço tranquilamente o sol, mas eu não conseguia fazer o sol, porque você precisa colocar vários dedos assim em casas muito próximas. E aí eu não conseguia fazer, eu não conseguia tocar, e parecia que eu nunca consegui. E eu pensei, meu Deus, será que eu nunca vou conseguir tocar alguma coisa? Porque quase toda a música usa o sol pra conseguir tocar no ukulele. E depois eu consegui, por quê? Porque eu não desisti logo de cara. Então, outra coisa importante, além de entender que tudo que você sabe hoje, você em algum momento não sabia, é se dar conta de que esse desconforto vai existir, eu tô já te avisando, pra você não pensar assim, Ih, tá muito difícil aprender física. o começo é sempre a parte mais difícil de você aprender a matéria que você nunca viu antes, ou aprender algo que você nunca viu antes. Só que se você desistir nesse começo vai ser pior, porque você vai ter que recomeçar do zero depois. Aí vai dar mais trabalho. Não fique desistindo, tá? Nesse começo. Entenda que é difícil, mas você vai enfrentar essa dificuldade. Outra coisa também, né? Todo aprendizado é possível, tá? Então não caia nessa ilusão que seu cérebro vai te contar de que é impossível, porque não é impossível. É completamente possível. Assim como você conseguiu aprender português, assim como você aprendeu geografia, matemática, que parecia muito difícil pra muitas pessoas. Só que aí hoje em dia você já sabe muito mais de matemática do que você sabia quando você estava lá na segunda série, por exemplo. Então você também é capaz de aprender química, física, biologia. E assim, essencial que você saiba disso aqui, tá? Você não precisa se tornar um especialista nas matérias. Não precisa. Não precisa. Você precisa aprender o suficiente pra prova. E a prova da ETEC não vai te cobrar coisas, por exemplo, que o Enem vai te cobrar. Então se você pega lá uma aula de Enem e fica tentando aprender NOx, por exemplo, já era. Você vai dar um bug no seu cérebro e você vai ainda gastar tempo tentando aprender algo que o vestibulinho não vai pedir pra você, tá? Então não queira virar expert em física. Você precisa aprender o suficiente pra prova. Então os conteúdos que a prova te pede, na linguagem que ela te pede, que vai ser muito mais simples do que a FUVEST, por exemplo. Na verdade, a FUVEST é uma das provas que ela não é tão difícil, mas a linguagem dela é difícil. E as pessoas acham que ela é a pior prova do mundo por isso, né? Se você olhar bem ali, o conteúdo da FUVEST ele é fácil, a linguagem dela é o que complica. Então toma muito cuidado na hora de você pegar o conteúdo pra não pegar um conteúdo que tá desalinhado com o que você precisa aprender e com a tua maturidade no momento. Porque se você pega um conteúdo que é muito mais difícil do que o teu nível, você vai querer desistir. Eu te garanto que você vai não só querer, como vai desistir. Porque você vai achar que você não tem capacidade pra aprender. Então tenha esse bom senso, tá? E assim, né? É importante que você saiba
saiba que existem formas de aprender fora da escola, gente. Então sai dessa bolha de pra aprender uma coisa você precisa de uma sala retangular com 35 cadeiras, uma pessoa na frente gritando com um apagador e 35 pessoas gritando ao seu lado e atrapalhando a aula. Você não precisa disso pra você aprender. Se fosse assim, você não teria aprendido a usar o Instagram, né? Porque ninguém na escola te ensinou. Tenho certeza que você não teve na escola assim, vamos lá, classe, uma aula de como usar o Instagram. Não, você não teve. Você não teve uma aula, por exemplo, de como paquerar a crush, mas você aprendeu. Então você também vai aprender esses conteúdos sem que na escola você tenha alguém ali te explicando. A internet está aqui pra isso. Olha que felicidade, né? Ai, Lilian, mas eu não sou da Tech Power. Se você for uma pessoa esperta, você vai ficar de olho aqui no meu Instagram. Toda semana tem quiz nos stories, que aqui no canal sempre tem vídeo. E outro ponto importantíssimo aqui, que eu até acabei esquecendo de citar, é que você comece pelo mais básico. Eu vou falar sobre isso mais pra frente, tá bom? Então é muito importante que você entenda que você é sim capaz e que seguindo um método certinho fica muito mais fácil. Inclusive, falarei sobre isso dentro do intensivão que vai acontecer na semana que vem, do dia 8 ao dia 12 de setembro. Quem não se inscreveu no intensivão tá perdendo tempo, porque é de graça. Tem link na bio do Insta e tem link na descrição da live aqui do YouTube e do Facebook. E tem algumas coisas erradas, né, que as pessoas fazem. Então, sempre tem gente que vai tropeçar em algum desses erros. E já anota, por favor, quais são esses 4 erros, pra você não tropeçar neles. Sério. Porque se você tropeçar neles, vai dar errado. Então, primeiro erro. A pessoa se culpar e se achar incapaz só porque ela nunca viu antes o assunto. Aí você fica naquela de... Ai, mas, nossa, eu não sou capaz de aprender isso porque eu nunca vi antes. Poxa, mas a culpa é minha. Não, não é. A culpa é de um sistema errado que a tua escola não conseguiu se adequar e aí você não consegue aprender aquele conteúdo, nunca viu antes aquele conteúdo, mas não é uma coisa que é culpa sua. Então primeiro para de se culpar, não fica se culpabilizando porque a tua escola não te ensinou um assunto. Faça o que está ao seu alcance, que é você focar em aprender esse assunto, tá? Manter o foco no que interessa, não na reclamação, né? Como eu já falei 1000 vezes, sai da vibe da vítima, que a vítima não conquista nada. Quem conquista é a pessoa que vai lá, o herói da história, quem faz alguma coisa, tá bom? Quem já leu Contos de Fadas sabe que a vítima sempre precisa de uma ajuda para que ela consiga se dar bem na vida, né? Então, por favor, seja a pessoa que vai lá e que age para conquistar o que você quer, tá bom? Que vai e coloca em ação e que vai aprender e não que fica lá só se vitimizando, se diminuindo, se culpando. Segunda coisa, tem gente que começa a estudar as matérias assim de cara, do tópico mais difícil, sem aprender os tópicos basais. Então a pessoa vai lá em química, daí a pessoa decide que ela vai aprender equações químicas. Sendo que tem um monte de coisa que vem antes, que vão servir de base pra ela aprender as equações químicas. Só que ela pensa, não, né, equações parece mais legal, deve ser o mais importante, eu vou ver primeiro. Aí você não vai conseguir aprender, por quê? Porque você não teve base pra aquilo. É como se você tentasse fazer uma pirueta sem saber fazer um plié. Ou sem saber que você precisa manter a sua cabeça numa posição específica pra fazer uma pirueta no balé. Ou como se você tentasse, por exemplo, tocar um rock pesado e dedilhado no ukulele sem saber tocar um reguinho básico ali, que é a primeira coisa que você aprende. Então você precisa entender que não dá pra você querer mergulhar no assunto mais difícil só porque parece mais legal ou só porque você quer avançar muito rápido. É aquilo que eu sempre falo, respeita o processo, tá? Você não pode dar um passo maior que a perna. Quem tá no primeiro degrau da escada só vai chegar no último se subir um de cada vez. Se tentar esticar a perna pra chegar no último de uma vez só, você vai cair e vai quebrar a perna. E não vai ser legal. Então, respeita o seu aprendizado. Respeita o aprendizado gradativo do seu cérebro, tá bom? Terceiro erro. As pessoas achar que os tópicos basais não são importantes. E assim, tem muita gente que acha que o tópico basal não é importante porque na escola ninguém te fala, né, que você precisa aprender os tópicos basais. Mas lá no prézinho, a professora Andrea ensinou pra você os tópicos basais. Ela só não falou que tinha esse nome. Então, os tópicos basais são aqueles tópicos de nível mais iniciante dos assuntos e é importante que você os aprenda pra que você consiga aprender os tópicos que vêm depois, tá? E o último erro, esse é clássico, deixar de estudar as matérias ou deixar pra estudar faltando 2 dias, assim, né? Porque elas são difíceis. Aí você procrastina e quando vê, opa, não dá mais tempo. Então, não cometa principalmente esse quarto erro, pelo amor de Deus. Se você tá procrastinando, já vou deixar uma tarefinha pra você hoje, tá? Agora vamos lá, né? Se tem erros, tem acertos. É o que eu sempre falo. Se tem um jeito errado, tem um jeito certo. E qual é o jeito certo? Olha só, primeira coisa, né? Fazer a técnica BMA pra você ter um estudo direcionado e estruturado e conseguir evoluir nos seus estudos, tá? Já falei sobre isso aqui no canal, né? Então nem preciso aprofundar aqui no que é a técnica BMA, porque já falei sobre ela por aqui. Mas, assim, a técnica BMA é o que vai ajudar a você evoluir no seu estudo sabendo o que você tá fazendo, indo dos tópicos mais básicos, depois dos médios, depois dos avançados, que é o que a gente faz na ETEC Power e que ajudou tanto Fernando, Ana Beatriz, a Giovana, a Karen, Rebeca, enfim, tantos alunos nossos que tinham esse problema, que não tinham aprendido o assunto, o Fábio também, que tinha ficado sem apostila na escola dele no ensino fundamental no 9º ano, e é isso que faz com que você consiga respeitar o aprendizado do seu cérebro, tá bom? Então use a técnica BMA, faça uso dela, assim, em todas as matérias, não só nas que você
não conhece. Que aí teu estudo vai fluir muito melhor e muito mais fácil também. Segunda coisa que tem a ver com isso, começa pelos tópicos basais. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Lilian, mas assim, eu já tive a base de matemática. Eu preciso dos tópicos basais de matemática? Precisa, porque eles vão te ajudar a entender melhor o conteúdo de física também, tá? Porque essas matérias dependem muito de outras matérias, né? Então, física depende um pouco da matemática, a química depende um pouco da matemática e da ciência. Então, é importante que você reforce os tópicos basais de matemática também e comece aprendendo os tópicos basais dessas matérias que você nunca viu antes, tá bom? Pra que você não se perca no meio dos seus estudos. E o nosso último ponto aqui pra você conseguir fazer isso do jeito certinho é o seguinte: você, sempre que for estudar, sempre que possível, buscar aulas focadas no perfil da ETEC, porque assim, você não vai acabar aprendendo aquele assunto numa abordagem que não é direcionada, que não é alinhada com a prova da ETEC. Porque se você pega uma abordagem errada, como eu te falei, pode dar errado. E também você não vai perder tempo ali focando em tópicos, ou seja, em subtópicos daquele assunto que não são importantes pra você, né? Porque quando você gasta muito tempo com coisas que são mais difíceis do que o nível que uma prova te pede, isso não ajuda o seu aprendizado, isso atrapalha o seu aprendizado, porque você gasta o tempo que poderia passar aprendendo algo realmente útil pra você. E você só se dá conta disso depois, na hora da prova, normalmente. Então, sempre busque aulas focadas no perfil da ETEC. E como eu sempre falo aqui, né? Quem é da ETEC Power tem as aulas focadas de todos os tópicos lá da checklist, bonitinho. Se você não é da ETEC Power, faça mapeamento pra você conseguir direcionar o conteúdo. Porque direcionando o conteúdo, você vai conseguir adaptar, de certa forma, aquele conteúdo, tá? E assim, um pequeno passo já pra você se livrar dessa defasagem. Seguinte, começa pelos tópicos basais. Pega um tópico basal pra você estudar hoje, assim, ou amanhã, sabe? Se você não tiver tempo hoje. Pra quê? Pra você já começar a dar um start no seu estudo. Então, quer uma dica? Se você tem dificuldade em matemática, vai estudar a tabuada. Nossa, Lilian, mas o que tem a ver com física? Tudo. Porque a física depende da tabuada. E é o seguinte, então, faça essa tarefa, porque isso vai mostrar pro teu cérebro que você já tá aprendendo uma coisa que, apesar de ser muito básica, lá do tempo da tia Márcia, é uma coisa que ajuda em matérias que você nunca viu antes, como a física, que te cobra algumas fórmulas e cobra muita multiplicação e muita divisão também, tá? Isso é o basicão, assim, da física, além dos conceitos básicos de física. E é o seguinte, se você gostou desse vídeo, ou se você tava com essa dúvida, já fica aqui nesse vídeo e clica no gostei. Já fica no vídeo, no caso, você ficou no vídeo, né? Então clica no gostei e se inscreve aqui também no canal pra você não perder os próximos vídeos, porque este é o maior canal pra quem quer prestar o vestibulinho ETEC, seja este ano, seja no próximo ano, seja em qualquer ano. E também me segue lá no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial com 2 L's no meio, do jeitinho que vai passar aqui na tela. Por quê? Porque lá no Instagram a gente tem conteúdos diferentes, então tem quiz toda semana nos stories, tem dúvidas todos os dias também na caixinha de perguntas nos stories, tem muito conteúdo no IGTV, tem conteúdo no feed, tem conteúdo em todas as partes daquele Instagram, porque minha equipe e eu somos pessoas muito dedicadas. Então acompanha no Instagram, até porque lá eu aviso tudo em tempo real, é sério. Então corre lá pro Instagram e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Super beijo, bons estudos e tchau!